Boa noite, irmãos. Com a graça de Deus, com a sua bênçãos, sua misericórdia, seu amor que é derramado a todos nós, nós estamos iniciando mais uma vez esse estudo de escatologia, de Apocalipse, dando um abraço aos irmãos da Igreja Batista Conquistense, o pastor Valdete, sua família, suas filhas, irmã Tati, irmã Raquel, irmão Jailson, Oséias, enfim, todos os irmãos da igreja, irmã Carmen, sua família, irmão Belmiro e tantos outros irmãos que têm nos acompanhado, lá o irmão Cosme e também os Freitas, que também têm dado o prazer de estar conosco nessa companhia. Um abraço também ao irmão Fabinho, lá da Igreja Betânia, que tem acompanhado também os estudos conosco. Irmão Alex, lá perto de Salvador, esqueci o nome da cidade do irmão Alex. Também o irmão Orlando, em Piripá, e tantos outros irmãos que eu estou, no momento aqui, que eu posso estar esquecendo, irmão me perdoe, mas o meu abraço a todos eles, irmã Naara, em Tapetinga, pessoal da Igreja Batista Boas Novas, irmão Márcio, Popular Negão, que os irmãos já conhecem muito bem, todos os que nos acompanham, minha mãe, meu pai, pastor de Mário, que também mandam um abraço para os irmãos e a todos que estão nos acompanhando. Enfim, a minha esposa, mãe de Sinélia, meus filhos, Gabriel, Isaú, tantos outros irmãos que têm nos dado esse apoio, dando acompanhando, orando, intercedendo a Deus por esses vídeos, esses estudos, que o único objetivo é para engrandecer o nome do Senhor, para que vidas sejam abençoadas, né? E a gente tem ouvido falar também, a irmã Carmen falou dos irmãos do Pará, irmão Zé, lá de Rondônia, e tantos irmãos que chegam e estão acompanhando o trabalho. O meu abraço, desejando que Deus esteja com cada um dos irmãos, dando misericórdia, graça, paz, né? Consolo em tempos tão difíceis e complicados que estamos vivendo durante esses dias. Nós estamos no estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Falamos sobre a igreja de Éfeso e estamos então prosseguindo o nosso estudo e iremos então seguir a nossa viagem saindo de Éfeso, indo até Esmirna. Esmirna é o nosso ponto de chegada a partir de hoje, para entendermos mais um pouco da palavra de Deus. Eu tentei aqui ver se dava para falar de Esmirna e Pérgamo, mas o tempo ficou muito puxado, então nós vamos devagarzinho sempre aqui, para não cansar muito os irmãos, ficar falando demais também, e que nós aproveitemos mais também desses estudos. Então aí é a igreja de Esmirna, Apocalipse 1,16 tem a saudação, voltando um pouquinho no estudo de Éfeso, quando eu falei para os irmãos que todas as igrejas são saudadas de 7 formas diferentes, a igreja de Esmirna, ela recebe uma referência que já estava sendo citada, aliás, uma saudação, em Apocalipse 1,16. Eu falei com os irmãos antes, bem antes dos estudos, que o estudo do Apocalipse, ele vem se repetindo. Então nós vamos ver vários assuntos sob ponto de vista e sob ângulos diferentes, né? Então é uma história contada por 7 vezes, como eu havia falado para os irmãos, e ela vem repetindo, porque 7 tem toda uma simbologia de ser 7 o número de Deus, né? O número da perfeição, isso aí a gente já falou. Então, quando a gente pega Apocalipse 1,16, o texto vai dizer que tinha em sua mão direita 7 estrelas. E justamente a saudação que é feita à igreja de Éfeso, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. E Apocalipse 2,1 vai fazer a saudação a Éfeso justamente repetindo esse mesmo texto. Só que ele, se os irmãos observarem bem, diz a mesma coisa, só que diz de uma forma diferente. Então ele diz à igreja que está em Éfeso, escreva, essas são as palavras daquele que tem. Olha, então João viu que ele tinha. Então ele falando agora, as palavras daquele que tem 7 estrelas na sua mão direita e anda sobre os candelabros de ouro.
Quando nós vamos, então, avançando no nosso estudo, a gente chega, então, em Esmina, nós vamos ver uma saudação diferente. Falando também que a saudação é uma referência à situação em que a igreja vive, né? Não vamos perder isso de vista. Não é que ele faz 7 saudações diferentes, porque ele quis simplesmente ser diferente. Então existe um propósito, um objetivo, uma intenção em se fazer dessa forma, né? E a gente vai entendendo de acordo, a gente vai conhecendo a igreja, né? A gente viu que em Éfeso ele andava no meio da igreja e tinha os seus líderes na mão direita, o braço da autoridade, e andava no meio dos candelabros da igreja, né? Ele então tratou Éfeso dessa forma. Quando a gente chega em Esmina, ele faz a seguinte saudação: ao anjo da igreja de Esmina, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Essa mesma referência a gente encontra em Apocalipse 1, versos 8, que diz: eu sou o alfa e o ômega. Percebam que ele usa aqui uma metáfora, uma analogia, né? Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, é a mesma coisa dele dizer eu sou o primeiro e o último, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega o último. Diz o Senhor Deus o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então perceba também que a linguagem muda um pouco. Ele morreu e tornou a viver. A cidade de Esmirna fica a 65 quilômetros ao norte de Éfeso, conforme a gente viu no mapa, né? 65 quilômetros, uma jornada para os dias de hoje relativamente curta, mas naquele tempo a gente sabe que não existia carro, era no lombo de animais ou mesmo andando, então uma distância considerável, né? De Éfeso até Esmirna. É a cidade hoje conhecida como Izmir, é a terceira maior cidade da Turquia e é o segundo mais importante porto do país, chamada Izmir, que hoje conhecemos como Izmir, mas também chamada como Esmirna. A antiga cidade de Esmirna, ela foi destruída pelos lídios em 600 anos antes de Cristo e ela foi reconstruída pelos gregos no final do século IV antes de Cristo, 400 anos, então, portanto, antes de Cristo. A cidade conhecida como Esmirna, ela era uma cidade muito antiga, mas foi destruída e depois reconstruída durante o Império Grego, 400 anos antes de Cristo. Com o domínio romano, Esmirna tornou-se um centro da idolatria oficial, porque eu não sei se os irmãos vão lembrar, os imperadores, principalmente e aí quase que exclusivamente os Césares, eram uma característica do Império Romano, e eles eram considerados deuses, exigia e trazia para si, reivindicava para si a adoração. Portanto, eles eram tidos por eles mesmos como Deus, né? Então, construía-se estátua, construía-se monumentos com a sua imagem, e diante da sua imagem ele era adorado. E Esmirna é o centro dessa idolatria, né? Era conhecida como guardião do templo. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração da cidade da sua deusa romana. Ainda tinha esse detalhe. Isso foi em 195 a.C. E em 26 depois de Cristo, então Tibério fez um templo para ele, né? César Tibério, imperador, fez então um templo dedicado a ele, imperador César Tibério, um dos Césares. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade também de Poseidon, que é um deus grego. Quem assiste, principalmente Aquaman, vai falar muito de Poseidon, né? Poseidon é um deus da mitologia grega, e nós vamos perceber no livro de Apocalipse que há uma soma, sim, principalmente em referência à idolatria, à adoração de deuses que se sucedem durante os impérios, né? Desde o Império Babilônico, o Império Persa, o grego e o romano. Então essas figuras elas vão
sendo agregadas e sendo incorporadas durante a cada império que se surge. Então a gente vê, por exemplo, em Esmirna, a gente tem uma soma disso, né? Porque tem lá a cidade, na praça da cidade principal, a estátua a Poseidon, que é o deus do mar, o grego deus do mar. Tem muito filme, quem gosta de filme já viu falar muito de Poseidon. É um deus muito, vamos dizer assim, diria reverenciado, abordado, comentado, falado até os dias de hoje. Então Poseidon vem da mitologia grega, né? E de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Também são locais onde esses deuses, onde essas entidades, né, eram adoradas, eram idolatradas. Esmirna tinha este contexto também dessa questão da adoração desses deuses. A carta a Esmirna foi, ao escrever sobre a igreja de Esmirna, melhor dizendo, o escritor Dennis Allen, nos informa que durante o período que Paulo ficou em Éfeso, principalmente sobre a sua terceira viagem missionária, e ele estava em Éfeso, ele também pregou o evangelho em toda a Ásia, ali pelas redondezas, né, próximo a Éfeso, e se diz que possivelmente nesse período, nessa terceira viagem, é que Paulo pregou em Esmirna e fundou ali uma igreja, né? Deixou ali um trabalho estabelecido, crentes que estavam e que ficaram ali para louvar e engrandecer o nome de Deus. Atos 19:10, né? Quando se refere a essa terceira viagem de Paulo, Pedro também incluiu os eleitos e forasteiros da Ásia entre os destinatários da sua primeira carta. Aí se tem essa alusão, né, a esses forasteiros, nós vamos ver um pouquinho mais na frente que forasteiros eram esses, que compunham a comunidade cristã ali em Esmirna. O texto vai dizer: estas coisas diz o primeiro, o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então nós temos aqui nesse texto e nessa saudação aquele padrão de 3, né? Você deve estar lembrando, né? Que 7 se refere a Deus e 3 se refere às coisas de Deus. Então ele se apresenta se dizendo, repetindo esse padrão 3, justamente fazendo essa conexão. O Apocalipse tem muito disso, né? E esta primeira saudação vem trazer à igreja de Esmirna um tempo que é muito caro aos valores cristãos. Caro, eu diria, porque também é um tema muito difícil de ser entendido, talvez não, mas aceito. Com certeza, sim, nós vamos ter muitas dificuldades a lidar com esse tema. Mas essa saudação diz da soberania absoluta de Deus na história. Ou seja, Deus, ele não está alheio ao que acontece com o mundo. E esse tema é colocado justamente para os irmãos ali de Éfeso. Porque diante de muitas circunstâncias que nós vivemos, em muitas situações, nós temos a tendência de, às vezes, achar que Deus está longe disso tudo, longe das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, é um momento especial que nós passamos diante dessa pandemia, dessas dificuldades que o mundo todo passa. Alguns devem estar se perguntando, talvez muitos dos nossos irmãos, justamente onde é que está Deus em tudo isso, em toda essa história. E esse questionamento é muito feito sempre que alguma catástrofe, alguma coisa ruim acontece com a humanidade. Eu me lembro muito bem quando houve aquele tsunami e que matou muitos milhões de vidas. Alguns perguntavam, mas onde é que Deus estava? Onde é que Deus se apresenta diante de uma situação dessa? E alguns até argumentavam, não, aquele povo que morreu era um povo idólatra, um povo que não cultuava a Deus, por isso que Deus matou todo mundo. Mas no meio também daquele desastre estavam também muitos servos do Senhor, muitas pessoas que estavam servindo ao Senhor, muitas igrejas foram também atingidas, muitos irmãos viveram grandes dificuldades, grandes catástrofes, grandes problemas.
E a tendência, quando a gente está muito longe do problema, é fazer um julgamento um tanto quanto, vamos dizer assim, errado das coisas, né? A gente sempre está querendo achar o castigo de Deus em tudo isso. Mas aqui o texto vai trazer aqui para essa igreja e nós vamos entender o que disso. E ele trata justamente disso. Deus é soberano na história, absolutamente soberano. Ele é o primeiro, o último, então aqui é o que tem o controle de todas as coisas. Deus não está alheio ao que está acontecendo, ele está, vamos dizer assim, a par de tudo que está acontecendo. Alguns ainda vão dizer que Deus não só está a par, não está sabendo, mas também Deus planejou tudo o que está acontecendo. Deus não assiste a história de forma omissa. Ele a controla, ele a planeja, ele é quem determina que todas as coisas acontecem. Então ele se apresenta à igreja levando justamente aos irmãos a esta reflexão. Eu sou o primeiro, o último. Ele é aquele que estava morto, mas que tornou a viver. Portanto, Deus é soberano. Irmãos, é magnífico, é surpreendente, absolutamente divino a gente ouvir essas coisas. Mas aceitar isso, realmente, como eu disse, é uma coisa muito difícil, principalmente quando nós estamos envolvidos no meio de uma situação complicada, como era o caso da igreja ali em Esmirna. Então agora ele vive com o mesmo corpo que teve na terra, o corpo agora está glorificado e sobrenatural, pois ele prometeu, é a promessa de Deus. Quando ele disse lá em João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta aos seus discípulos, crês nisto? E essa pergunta também está a ser ecoada, a ser feita aos nossos ouvidos nos dias de hoje. Então, diante de todos esses problemas, essas dificuldades que os irmãos em Esmirna viviam, nós vamos ver que dificuldades eram essas. É necessário crer que Deus é soberano e Ele está acima de todas as coisas e controla absolutamente tudo. Deus é não só o leitor da história, Ele é o escritor da história, Ele é quem planeja e determina isso. E isso significa, em última análise, dizer o que é ser soberano. E o texto em Apocalipse 2,9 começa com uma afirmação, que nós já vimos também esse termo lá na igreja de Éfeso. Então, para os irmãos de Esmirna, ele vai dizer também o seguinte: conheço Deus soberano, onisciente, conhece todas as coisas. Então ele diz para os irmãos de Esmirna, conheço, e eu grifei ali a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia que é a si mesmo se dedicar os judeus que judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, percebem que nós temos um material bom aí para estudar, mas o fato que nós estamos grifando de início é Deus conhece. Por maior que seja a tribulação, a dificuldade, os problemas, Deus conhece, né? Deus sabe, Deus está vendo. Éfeso é uma cidade, e a igreja de Éfeso é uma cidade que tem uma grande comunidade judaica. Existiam ali na igreja de Éfeso alguns dos judeus que migraram para aquele lugar e viviam ali na cidade. Então haviam muitos irmãos judeus na igreja de Éfeso, muitas pessoas que foram ali. E é importante a gente notar aqui, a gente vai então refletir um pouco e lembrar um pouco de Mateus 24, que antes do ano 70, depois de Cristo, os principais adversários dos cristãos eram os judeus. Essencialmente, o Império Romano nunca representou uma ameaça ao cristianismo, como também não representou nenhuma ameaça ao judaísmo, como nós falamos antes. Eles toleravam as religiões, né? Eles toleravam, eles não impunham a religião deles
a menos em ocasiões em que eles exigiam uma certa promiscuidade religiosa, vamos dizer assim, que então os seus césares, suas entidades também tivessem sido, vamos dizer, adorados também, né? Mas eles não proibiam o cristianismo de existir no judaísmo. Mas o grande adversário, o grande obstáculo para o crescimento do evangelho foi o judaísmo, foram os judeus, representado então pelos fariseus, os autores, os doutores da lei. Então a gente lembra lá do que motivou justamente a grande justiça de Deus descendo sobre Israel, né? Um texto que nós já estudamos muito a respeito de tudo aquilo que existia. Então é importante a gente perder de vista que eu não estou falando de uma questão de ser antissemitista, né, semitista, ou criar o ódio sobre os judeus, mas também é um fato da gente refletir que o judeu é e foi a grande, foi a grande ameaça para o crescimento do cristianismo, especialmente até os anos 70. Era quem combatia, quem matou, quem martirizou, quem perseguiu os cristãos. A gente vai lembrar da figura de Paulo, como ele era temido pelos cristãos. A gente vai ver lá aqueles episódios da morte de Estevão e tudo mais. Então eram os grandes adversários, os judeus. O texto de Apocalipse 2,19 vai falar muito disso, né? Então ele está falando de uma igreja que tem uma comunidade, que tem muitos judeus participando, e lembrando esse contexto. E os judeus, como forma de perseguir os que se convertiam ao cristianismo, em especial aqueles que eram judeus, recebiam uma perseguição ainda muito mais forte, muito mais, vamos dizer assim, radical. Eles marcavam de forma preferencial, perseguiam de forma mais forte os judeus que se convertiam ao cristianismo. Então eles tinham influência política daquele tempo, vale lembrar, na crucificação de Cristo, não é? Quem foi que influenciou para que Jesus fosse condenado, inclusive, foi os próprios judeus, né? As suas autoridades judeus, as autoridades religiosas, o Sinédrio. Então eles tinham um poder político muito forte. E assim que um judeu se convertia ao cristianismo, a perseguição começava de forma velada, de forma, vamos dizer assim, de perto, bem forte. E aquelas pessoas que tinham os bens, eles eram confiscados. Os judeus aproveitavam uma influência política que tinham e faziam com que o Império Romano acobertasse ou protegesse a ação, e eles iam e tomavam, apreendiam todos os bens daqueles que se convertiam ao cristianismo. A pessoa podia ser muito rica, e a partir do momento que se tornava rica, que se tornava um cristão, eles perdiam todos os bens, isso fruto da perseguição judaica. A igreja de Éfeso estava, aliás, de Éfeso, não, desculpe, irmãos, a igreja de Esmirna, com a comunidade cristã, passava por essa grande tribulação, o fato ainda de ser perseguido por entregarem-se e se converterem a Cristo. E aí o texto vai dizer da sua pobreza, justamente por isso, porque eles tinham os seus bens confiscados, era retirado todos os seus bens materiais, o seu dinheiro, e tudo isso deixavam aquelas pessoas realmente num estado de pobreza muito grande, né? Perdiam tudo que tinham, eles perdiam tudo. Mas tu és rico. Então a pobreza se refere justamente à opção da lealdade ao cristianismo. Eu não sei, aí a gente fica assim refletindo essas coisas, né? Apocalipse vai nos levar a pensar muito nisso, né? A questão do martírio. A gente vai encontrar pessoas sendo mortas por amor a Cristo, e aí você pensa, será que eu teria condição? A gente vai encontrar hoje, na igreja de Éfeso, pessoas que tinham bens e ficou pobres. E o texto vai dizer justamente, mas tu és rico, porque eles abriram mão de uma riqueza material para abraçar um evangelho que não prometia a ninguém vida boa e fácil, então, para uma riqueza espiritual. Por isso que é feito, então, aqui um parêntese, porque a pobreza
material comparada com aquilo que é espiritual, não significava nada. Aí o texto dizendo, vocês conheçam as suas pobrezas, ou então a sua pobreza, por que que você ficou pobre, mas ele abre um parênteses, mas vocês são ricos. Mas por que vocês são ricos, né? Aí ele vai dizer aqui em Lucas 12, 21, a Bíblia diz, assim acontece que quem guarda as suas riquezas, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui o texto não condena a riqueza, mas está condenando, Lucas 12, 21, quando nós colocamos a riqueza acima do que é mais importante, ou seja, do que é Deus. Riqueza com prioridade de vida. E a gente vê como é incompatível esse evangelho que é pregado nos dias de hoje, onde se promete justamente o contrário, riquezas, bens. E será que esse evangelho pregado justamente como é a realidade dos irmãos da igreja de Esmirna, perdendo tudo, ficando pobre para serem ricos espiritualmente, será que esse evangelho teria uma aceitação nos dias de hoje? Então a gente fica pensando nisso, né? 2 Coríntios 8, 9 vai dizer, pois vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa profunda, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês. Para quê? Por que que ele fez isso? Porque que ele despiu-se de toda a sua majestade, de sua riqueza, se fez pobre, porque ele poderia vir à terra como um homem mais rico de todos os homens, porque Deus é dono de tudo, de todas as coisas. Mas o exemplo que Jesus deu, vindo à terra como pobre, se fez pobre por amor de nós, para quê? E o texto vai completar, dizer, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Mas ricos como? Então a gente percebe que a riqueza não é a riqueza material, a riqueza espiritual, uma riqueza que nos leva a pensar em valores muito acima dos valores que são os valores terrestres. São coisas antagônicas, né? Com a contracultura da prosperidade, do dinheiro, do enriquecimento, e que muitos hoje estão alimentados por um evangelho que é tornar todo mundo em milionário, em pessoas, entre aspas, aqui prósperas, né? Mas, infelizmente, muitos ricos, e o texto vai dizer, a Bíblia vai nos ensinar que a riqueza material sem os valores espirituais nos torna pessoas pobres, miseráveis, né? Esse é o contexto da igreja de Esmirna, falando a um povo que abriu mão disso, que foi sacrificado por isso, que perdeu bens, riquezas, por um amor a uma riqueza espiritual. Por isso que o texto vai dizer, mas vocês são ricos, vocês deixaram os bens por valores muito mais preciosos, que são os valores espirituais. E o texto aqui de 2 Coríntios 6:10 diz, entristecidos, que é uma realidade que aquelas pessoas viviam, mas sempre alegres. Valores antagônicos, como você pode estar entristecidos, mas alegres. Entristecidos pelas tribulações, pelos problemas, pelas dificuldades, mas sempre alegre, que a esperança de vida, o maior, vamos dizer assim, o maior valor que se tinha dentro de si, são valores que mesmo entristecidos, não tiravam dessas pessoas alegrias, pobres, sem dinheiro, vivendo uma vida miserável, mas enriquecido a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. As bem-aventuranças vão dizer, bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão a terra. Olha que coisa, você vai perder seus bens materiais, vai viver uma vida de necessidade, como era a realidade da igreja de Esmirna, mas possuirão a terra. Então são valores muito maiores, muito mais, vamos dizer assim, altos do que simplesmente valores e bens materiais. É um estudo muito oportuno para a gente pensar um pouco no evangelho que nós vivemos, né? Um evangelho muito materialista, muito com base naquilo que se tem e não naquilo que se é. Um evangelho muito, vamos dizer assim, capitalista, muito focado no dinheiro
e sem o foco de valores muito mais importantes, valores espirituais. Não estou querendo dizer aqui que o dinheiro não é importante, claro que é importante, mas não deve ser, vamos dizer assim, a prioridade na vida de ninguém. Isso é um ensinamento bíblico, ensinamento de Cristo. E essa base da igreja de Esmirna é justamente isso, né? E aí o texto vai dizer, e a blasfêmia de que si mesmo se dedica a judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Olha que palavra pesada. A gente vai encontrar nas igrejas esse termo, sinagoga de Satanás, como nós vamos encontrar também o trono de Satanás. Então a gente vai entender por parte o que é a sinagoga, o que é o trono de Satanás. Romanos 2, 28 e 29 nos esclarece um pouco mais a respeito do que essa blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Justamente lembrando a perseguição que o evangelho sofria vinda dos judeus, né? Vinda comandada pelos judeus. Eram os algozes dos primeiros cristãos, eram judeus. Então o texto vai dizer, para ele não é o judeu o que é exteriormente. Porque o judeu, falando aqui de exteriormente, vai pregar muito em cima daquilo que é a circuncisão, a religiosidade em cima de dogma, em cima de um detalhe ali, que para eles era muito importante, mas não significava justamente nada diante daquilo que é o evangelho da nova aliança, o evangelho de Deus. Então, uma religiosidade baseada muito em obra, muito em fatos, assim, vamos dizer, fatos religiosos, como era a circuncisão, e o judeu pregava que sem circuncisão a pessoa simplesmente não era imunda, a pessoa indigna, a pessoa que fatalmente seria condenada ao inferno, né? Então a importância da religião, a religião acima de qualquer outra coisa. Nós ainda somos assim, nós ainda temos muito desse ranço do que é ser religioso, de cumprir uma carta doutrinária, isso quando eu digo carta doutrinária, fora do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina como importância, mas o judeu, que é judeu, mas não são, eles vão pegar muito nesse ponto da circuncisão. Então ele diz aqui, nem é a circuncisão, que a circuncisão é somente na carne, mas um judeu que é interiormente, então a circuncisão exterior, como ele está falando de uma aparência, de uma religiosidade aparente, aquele que se mostra, né? E a gente tem muitos cristãos religiosos, não só, a gente condena muito o catolicismo, de fato existe muita coisa errada no catolicismo, mas muitas vezes somos também do mesmo jeito, muito religiosos, muito batistas, muito presbiterianos, muito assembleanos, e nos firmamos em doutrinas que muitas vezes, como era a circuncisão, não traz benefício interior nenhum. Isso é só uma coisa da aparência, da capa, daquilo que se é mostrado. Então ele comparando aqui a circuncisão que era feita na carne, e ele vai então dizer que um judeu que é interiormente é circuncisão que é a do coração, no espírito, na letra, e seu louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja bem. Então ele está dizendo de uma religiosa teórica, como ele está dizendo aqui, não é na letra, está falando de uma circuncisão que não é na carne, mas que é no coração. Entendeu? Então a gente vai entender que os judeus que se dizem judeus e não são aqueles que são religiosos, que são defensores da letra, da doutrina, da aparência, né? De mostrar justamente uma capa, de apresentar-se como, de fato, circuncidados, mas um coração que não tinha, de fato, Deus, não tinha essencialmente o bem, né? Religioso, mas interiormente um coração corrompido, um coração manchado, um coração maldoso. E aqueles homens que se diziam defensores da religião, eles eram assim. Eles tinham uma religiosidade muito forte, uma circuncisão como símbolo disso, mas o seu coração, de fato, não demonstrava isso. É o que muita gente hoje está vivendo, o evangelho muito na base da hipocrisia,
na religiosidade, pessoas que só têm a capa, a aparência, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para os irmãos que eu não sou contra a religião, contra a doutrina, contra os ensinamentos. Eu acho até muito bom, muito interessante, mas essas coisas não devem ser colocadas de forma também como sendo aquilo que de fato representa o anseio de Deus na nossa vida. Isso aí realmente é doutrina, é coisa de homens, é coisa da religião. O que importa de fato é quando minha vida acabar, a vida do irmão acabar, se eu fui um bom batista, um mau batista, não, que foi que no meu coração existia de fato, né? Não é a doutrina que vai me dar isso. Um exemplo aqui de como os judeus eram fortes perseguidores naquele tempo, a gente tem Policarpo, que foi um dos discípulos de João, né? Ele foi levado ao procônsul em Esmirna pelos judeus, né? Foi um dos mártires, um dos que foram perseguidos e foram levados pelos judeus. Os judeus viviam ali como leões, como lobos famintos, que estavam à espreita, cercando e fiscalizando, e pegava justamente as pessoas com mais dedicação, que eram mais fiéis a Deus, né? E aí então aí você fica assim pensando, poxa, quer dizer que ser crente, ser um crente dedicado, corria um sério risco naquele tempo, e é verdade, né? Esse exemplo que é dado por Policarpo, a gente vai ver isso mais na frente, quando a gente estudar e ver a questão do trono de Deus, como que isso refletia no comportamento das igrejas, dos irmãos da época. Mas Policarpo foi levado, Policarpo foi um homem de Deus, um homem usado por Deus, um homem que levou a palavra como tantos que viviam uma vida próxima de Deus, foi levado de forma furiosa pelos judeus, uma multidão ali que cercava de judeus, exigindo a sua condenação, né? E João escreve lá em João 8, 56, 57, quando Jesus falava ainda desse contexto de judeus, né, ou desses religiosos que estavam ali perseguindo e matando os irmãos em Esmirna. Esse comportamento já se evidenciava justamente nos dias de Jesus, ele criticando toda aquela doutrina, toda a lei judaica. Ele diz: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia, se referindo a quando o dia que Jesus viria, o prometido de Deus, né? Ele regozijou-se se ele veria o dia, ele ficaria alegre se estivesse ali com Jesus, vendo que ele veio. Porém, os judeus, né? Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Então eles fazem aqui uma ironia, né? Falei, Jesus colocando como se Abraão tivesse ali, ele viria e regozijaria, porque ele viria a promessa sendo cumprida. E os judeus ainda fazendo um tipo de ironia, um tipo de gozação, como você conheceu Abraão, você viu Abraão. E o texto vai dizer, Abraão é o nosso pai, dizia antes, né, nos versos 38. Responderam eles, disse Jesus, né? Quando eles perguntaram que Abraão, nosso pai, eles afirmaram, responderam eles, né? E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Então eles honravam Abraão, se diziam filhos de Abraão, mas não estavam ligados na mensagem em que Abraão creu, o que motivou Abraão a largar a sua casa, a sua parentela, confiado justamente nesta promessa. Então eram realmente pessoas indignas, né? Pessoas religiosas, mas pessoas ruins. E aí a condenação daqueles homens judeus, e aqui judeus a gente lembra, né? O povo de Deus, né? E aí a gente lembra também, Mateus 24, porque que Deus foi tão pesado o juízo na mão contra os judeus, porque realmente eles rejeitaram, eles condenaram a obra que Jesus veio como promessa feita até a Abraão, como a gente viu antes. E aqui eles vão dizer que os judeus aqui em Apocalipse são chamados de sinagoga de Satanás. Também são os mesmos a quem ele disse, o próprio Jesus disse lá em João 8,44, vós sois do diabo. Olha, então não é novidade, né? Esse termo. Os religiosos, os judeus, aqueles que eram
alvo da graça de Deus, o povo escolhido, conforme João 1 vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus os tratou desta forma, lá no verso 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Mas por que era a sinagoga de Satanás? O que se estabelece como sinagoga de Satanás? Porque eles tinham o diabo como pai. Ele foi homicida desde o princípio, como eles também estavam sendo, matando e perseguindo os irmãos que se convertiam ao cristianismo, e jamais se firmou na verdade. Mentira, vivendo uma mentira, como os judeus viviam, uma religião mentirosa, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sinagoga de Satanás justamente representa todo esse contexto já predito por Jesus em João 8:44, porque a sinagoga era o lugar onde eles se reuniam. As sinagogas foram organizadas justamente no Império Babilônico, onde o povo judeu perdeu o contato com o seu templo, e eles se reuniam em locais para justamente fazer as suas orações e praticar a sua religião, e aquele lugar era chamado de sinagoga. E sinagoga é um termo muito ligado ao judeu. Tanto é que a igreja do Novo Testamento não recebe esse nome de sinagoga. Sinagoga é uma coisa tipicamente judaica. E a mentira aqui, ela não simplesmente se sustenta porque eles proferiam mentiras, mas porque eles viviam uma religião de mentira. E o que é uma religião de mentira? É aquilo que você fala e, portanto, você vive outra coisa. E é isso que nós devemos estar muito alertas. Será que eu também vivo uma religião mentirosa? Não é que o que eu digo seja mentira, mas o que eu digo não é aquilo que eu vivo, não é? Simplesmente não vivo. E o texto prossegue. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos justamente por religiosos, por pessoas que eram pessoas que foram alvo da promessa de Deus, como foram judeus, e eles eram tirados os seus bens, perseguidos. E aí o texto de Apocalipse 2:10 chega também a esse ponto, porque eles não se bastavam só em perseguir, eles tiravam os bens, e aí então eles difamavam, eles perseguiam. E acontecia, como está em Apocalipse 10, não temas as coisas que tens de sofrer. É interessante, irmãos, que a igreja de Esmirna, uma igreja tão sofrida, tão perseguida, tão assim, passando por tantas dificuldades, e aí o Senhor diz que Ele está vendo, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que a riqueza deles maior está justamente em se apegar a este evangelho, a esta promessa de que eles teriam e herdariam a terra, mas não tem aqui uma promessa, assim, uma palavra para dizer que a coisa vai passar. Aí chega em Apocalipse 2:10, eles vão dizer assim, olha, tem coisa ainda pior que pode acontecer a vocês. Aí ele vai dizer, ó, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. E o texto diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui a gente tem coisas difíceis da gente aceitar. O texto nos leva a refletir também em Mateus 13:20, quando fala da promessa, aliás, da parábola do semeador. O texto vai até a partir do verso 20, 21, que ele diz aqui que quando o evangelho é semeado em solo rochoso. O solo rochoso não é um solo infértil. O texto vai explicar. Então é esse aquele que ouve a palavra, recebe logo com alegria, como aconteceu com os irmãos de Esmirna, mas como a raiz ainda é pequena, não tem raiz em si mesmo, sendo antes pouca duração, ou seja,
e lhe é chegado a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se escandaliza. Ou seja, aqueles irmãos, eles recebem o evangelho, sentem aquela grande alegria, mas ainda quando são muito novos e as dificuldades são muito grandes, são muitas perseguições, são muitos problemas, muitas ameaças, é muito perigo de morte, então muitos eles desistem. Então é uma igreja que foi o evangelho semeado em meio a um terreno rochoso, um terreno de dificuldade, né? Essa perseguição de 10 dias é a respeito do período em que se levava à prisão preventiva. Quando nós temos hoje na nossa legislação moderna, que a prisão preventiva de 10 dias vem do Império Romano. Então se prendia por 10 dias para se apurar a culpa da pessoa e então depois de 10 dias seguia o trâmite judaico. Isso na nossa legislação que veio da inspiração do Império Romano. Mas aqueles irmãos, depois de 10 dias, eles não eram simplesmente libertados, né? Como o texto anterior que nós vimos, né? Eles eram condenados à morte, né? Você ia ficar 10 dias lá e depois dos 10 dias ia melhorar? Não, a coisa ia ficar pior, eles eram levados então à morte. Mas a palavra é para que as pessoas se permanecessem fiéis. E eu só fico pensando se eu tivesse lá. Porque ser membro da igreja de Éfeso era até bom, né? Que era uma igreja doutrinária, tinha lá os problemas, mas era de boa, né? Vamos dizer assim, ninguém mexia com eles estavam ali sendo bombardeados por algumas heresias, algumas doutrinas, mas era uma questão de você refletir, voltar ao primeiro amor. Mas em Esmirna, a coisa era bem diferente. Era perseguição, era morte. Hoje no mundo, se a gente olhar muito bem para os países que são mais difíceis de ser cristãos, como a gente vai ver ali o norte da África, Coreia do Norte, alguns países comunistas como a China, talvez lá em Cuba, o México, parece que não, mas o México também é uma perseguição religiosa muito grande. Existem muitos irmãos, como na igreja de Esmirna, sendo mortos, perseguidos. No Egito, que não se pode nem sequer mencionar o nome de Deus, não pode nem sequer se mencionar um texto bíblico, que essas pessoas são perseguidas, mortas, presas. São muitas histórias de irmãos no mundo hoje. Se o irmão tiver a curiosidade de acessar o Portas Abertas, um site que fala sobre a igreja perseguida nos dias de hoje, os irmãos vão perceber que essa realidade da igreja de Esmirna ela é bem presente nos dias de hoje. Se aqui em Conquista e aqui no nosso país ainda não existe uma perseguição, e graças a Deus não existe uma perseguição muito velada, eu fico pensando se realmente isso chegasse a existir, como que seria? Como que nós viveríamos? Que tipo de cristãos estaremos sendo, passando por esses problemas e essas dificuldades? O texto de Apocalipse 2,11, já que caminhando para o final, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. E ouvidos nós todos temos, né? Escutar, todo mundo tem escutado. Mas a sensibilidade de entender e de captar essa mensagem é que ele chama a atenção. Então ele diz o que o Espírito diz à igreja. Bem, esteja sensível ao que Deus tem te falado esses dias, através desses estudos, através de muitas outras mensagens, muitos meios. Então, não permita que isso entre por um ouvido e saia pelo outro, como diz no adágio popular, mas que essa mensagem fique no seu coração e que isso gere alguma consequência, né? Que isso gere algum fruto, que o Senhor te balance por dentro, que Deus mexa com você e que você realmente venha refletir. E ele vai dizer o seguinte, o que o Espírito diz aqui. O que o Espírito está dizendo? Que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Porque existe uma coisa muito pior do que você ser torturado e morto por amor do Evangelho, por amor a Cristo. É você ir para o inferno. E a Bíblia está realmente falando disso.
na segunda morte. O texto de Apocalipse 26 vai falar lá do que realmente significa a segunda morte. E aí sim é pior, aí sim é terrível, sofrer eternamente o lago de enxofre, que não foi feito para os homens, né? A gente vai entender isso também lá, né? Foi feito para o diabo e seus anjos, mas também acompanha esse pessoal aí, aqueles que tiveram muitas vezes uma vida muito boa nessa terra e que não tiveram nem preocupado com isso, mas que diante da sua morte, e no dia que ela chegar, aí sim enfrentará o verdadeiro problema, que é a segunda morte, o inferno, a condenação eterna. Então a mensagem aos irmãos de Esmirna é o seguinte: vocês estão sofrendo, vocês estão pagando um preço muito alto, mas fiquem sabendo o seguinte: vocês são vencedores. Vocês são vencedores. E por que que vocês são vencedores? O texto vai dizer, e no final de cada carta os irmãos veem que cada igreja vai ter um motivo para ser vencedor. E esse motivo aqui, que se refere a todas as igrejas, mas é bem enfatizado a igreja de Esmirna, é que o vencedor não passa pela segunda morte. Romanos 8,35 vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Então, é o contexto de igreja de Esmirna. Quem vai me tirar e vai me afastar longe de Deus? Quem vai me deixar sem o amor, sem o amparo de Deus? Quem é capaz disso? Então ele vai dizer, ó, será a tribulação? São os problemas, é o Covid, é a situação financeira, é o desemprego, é a fome, ele diz, é a angústia por qual aqueles irmãos passavam, e vamos entender que viver sendo perseguido, viver sendo, vamos dizer assim, uma vida difícil como eles tinham, realmente era uma vida angustiante, uma vida triste. É a perseguição daqueles religiosos, dos judeus, dos políticos, é a perseguição de toda sorte. Era a fome que muitas vezes aqueles irmãos eram submetidos pela falta de comida, pelo estado de pobreza, pela crueldade daquelas pessoas, a nudez, ou mesmo a forma de ter condição de andar bem vestido, né? Hoje a gente vê como a gente vive numa vida boa, né? E a gente não tem como valorizar isso, nós não somos pessoas privilegiadas. Eu sempre digo isso, eu sou extremamente agradecido a Deus que eu não vou ter muitas coisas, mas eu não passo por nenhum desses problemas que a igreja de Esmirna passa. Nós não passamos, nenhum de nossos irmãos passa por nenhum problema. Por maior que seja o problema que às vezes a gente enfrenta dentro da igreja, não se compara ao que aqueles irmãos passavam e sofriam. Eles enfrentavam tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Aí, como o texto vai dizer, ou perigo, muitos perigos, ou até mesmo a espada, quando chegavam a ser condenados à morte. Então o texto vai nos dizer isso. Só os vencedores que escaparão e terão vitória. Então o texto de Romanos vai dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é? A grande lição da igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja que passou por grandes dificuldades, perseguições, morte, nudez, passou por problemas incalculáveis, problemas que eu não conheço, talvez alguém conheça, que os irmãos estejam ouvindo, mas fatalmente muito difícil é dizer que algum dos nossos irmãos conheça. Aqueles irmãos pagaram um preço alto. Percebam que a palavra que é dada à igreja de Esmirna não tem aqui um contexto de repreensão, mas tem uma palavra muito de exortação, de apoio, de dizer que Deus está vendo tudo isso e que Deus é soberano e Ele está controlando todas essas coisas. Deus também não dá explicação, não justifica para eles por que eles estão passando por aquilo ali. Diante de um forte problema, uma forte perseguição, uma forte coisa que venhamos a passar, qualquer que seja a dificuldade, Deus não vai me dizer por quê. A palavra que ele vai deixar é justamente isso. Ó, você vai ser um vencedor, porque você não vai passar pela segunda morte. Tudo que sofremos e que passamos por amor ao Evangelho de Cristo
ele dá essa palavra como sendo suficiente. Talvez alguns não vamos dizer assim, mas eu queria ouvir mais coisa disso, né? A gente sempre quer mais explicação, a gente sempre quer uma palavra a mais daquilo que a gente acha que diz, né? Que a gente precisa. Alguém me disse uma vez que Deus não diz por que as coisas acontecem. Ele sempre vai dizer para que as coisas acontecem. Porque tem um plano maior, tem um alvo maior, tem um objetivo maior a ser alcançado. E por mais que seja a minha vida aqui na Terra, o que Ele tem para nós é muito maior. Amém? Irmãos, creem nisso. Amém? Glória a Deus por isso, que é a sua palavra que diz que são as coisas que o olho não viu e que jamais penetrou no coração do homem. São essas coisas que o Senhor tem para aqueles que o amam. Nós vamos ver muito isso no livro de Apocalipse. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, misericórdia, para entendermos os seus propósitos, os seus objetivos, e acima de tudo que produza em nós uma fé que não nos deixe ao ponto de querer desistir. E diante da dificuldade da perseguição, como muitos ali em Esmirna desistiram, que permaneçamos firmes, sempre confiantes na providência de Deus, no seu amor, na sua graça. Que Ele nos abençoe.